Pessoal, vamos falar sobre geometria, mas geometria na aula que eu escolhi para hoje, a geometria vai falar sobre exatamente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um teorema conhecido por todos, aqui está o desenho que nós vamos fazer já já. Só que antes de eu entrar nesse problema, eu preciso falar um pouquinho para vocês do Teorema de Pitágoras. Todos nós sabemos que o Teorema de Pitágoras, ele tem, para ser o Teorema de Pitágoras, tem que ter um triângulo retângulo, onde oposto ao ângulo de 90 graus nós temos a hipotenusa, que no nosso caso vamos chamar de A. E depois nós temos os dois catetos, o cateto B e o cateto C. E todo mundo aqui conhece que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Ok? Mas vamos combinar uma coisa muito legal. Eu quero te ensinar não a usar esse termo. Claro que isso aqui tem casos de problemas que você resolve somente pelo Teorema de Pitágoras, mas eu quero pegar esse Teorema de Pitágoras e quero chamar ele não de Teorema de Pitágoras. Eu vou te ensinar a regra do pedreiro. Sabe qual é a regra do pedreiro? A regra do pedreiro é aquela cujo o Teorema de Pitágoras, por exemplo, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, está provado que 25 é 9 mais 16. Então, 25 é igual a 25. Mas é óbvio isso, Emerson. Por que você está falando a respeito disso? Exatamente, meu querido. Eu preciso te ensinar a regra do pedreiro. Uma vez eu fui perguntar para o pedreiro por que ele conseguia fazer uma parede ficar reta. Sabe o que ele disse para mim? Eu uso uma medida. Eu uso 30, 40, puxo com 50. Eu sei que a minha parede vai sair reta. Com isso, então, eu quero que você pense nesses números. Imagine que você tivesse um problema de geometria que ele tivesse te dado assim, ó. Pensa comigo, ó. Vem comigo aqui. Ele te dava um triângulo retângulo e esse triângulo retângulo tivesse as seguintes medidas: 30, x, certo? E te dava aqui 24. Perguntasse para você quem é x, o que você teria que fazer? Que a hipotenusa ao quadrado, que a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí nós teríamos 900, que é igual a x quadrado, mais 576. Então, 900 menos 576 é igual a x quadrado. E 576 aqui daria 324. Então, 324 é igual a x quadrado. X igual a raiz de 324, certo? A raiz de 324, e isso aqui você encontraria 18. Tudo bem? 18. Mas não é esse que é legal. Agora, olha só a técnica que eu quero te ensinar, que é chamada de regra do pedreiro. Mas aqui nesse cantinho, eu uso o número 3, 4, 5. 3, 4 e 5. O 3 é um cateto, o 4 é um cateto e o 5 é sua hipotenusa. E isso vai te ajudar em 97% dos casos de questões de concurso. Olha lá, eu pego a hipotenusa tem que estar debaixo da hipotenusa, 30. Quantas vezes o 30 é maior que o 5? 6. 6 vezes 4, 24 e 6 vezes 3, 18. Eu já encontraria o meu resultado e o problema estava encerrado. Então isso vai servir não só para o 3, 4, 5, eu estendi para mais 2 e ó... É coisa linda, é só você continuar no canal que a gente sempre vai ter exercício para mostrar. Serve para que número? Eu vou te batizar com 3. Regra do pedreiro, você pode usar o 3, 4, 5. Pode usar, olha só, 3, 4, 5, 5, 12, 13 também serve. E depois o 7, 24 e o 25. Esses são os números-chave para você resolver problemas envolvendo Teorema de Pitágoras. Então, assim como eu fiz para o 3, 4, 5, que eu vi quantas vezes é maior, geralmente também cai para o 5, 12, 13 e para o 7, 24, 25. Dá um exemplo, Emerson. Vou dar um exemplo com 5, 12 e 13. Eu já vi cair numa prova uma questão
mais ou menos assim, tá bom? Mais ou menos assim. Ele deu que aqui, olha só que legal, ele deu que aqui era 36, olha que bonito, 36, ele deu que aqui era 15 e perguntava quem era x. Há de convir comigo que se eu fizesse x ao quadrado igual a 36 ao quadrado mais 15 ao quadrado, o número é grande. Então olha só, se eu tento pela minha técnica, qual técnica você usa? Por que você usa a segunda e não a primeira? Porque é simples, o menor número é 15. E se eu relembrar, ó, 5, 12 e 13. Então debaixo do menor eu coloco o menor, 15. Quantas vezes o 15 é maior que o 5? 3 vezes. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 13, 39. Aí eu olho aqui, tenho 15? Tenho. Tenho 36? Tenho. Então é certeza que quem está escondido é o número 39. É isso aí, meu querido, é muito legal essa técnica. Eu vou estar sempre no canal colocando exercício e postando, porque 97% dos casos você resolve dessa maneira. Agora vamos comigo para o problema, chega de conversa e vamos lá para a resolução desse problema. Um muro com 3,2 metros de altura está sendo escorado por uma barra de ferro de comprimento AB. Então essa aqui é a barra de ferro de comprimento AB. Conforme mostra a figura. O comprimento em metros da barra de ferro é, vem comigo, queridos, vamos converter isso aqui tudo em centímetro? 1,8 metros, isso tudo até aqui dá metro decímetro centímetro, dá 180 centímetros. 3,2 metros dá 320 centímetros. Mas olha que legal, a barra de ferro não está em todo o muro. Se eu refizer esse desenho, eu vou ver que o meu triângulo, que a minha barra está escorada, está exatamente onde? Olha só que interessante esse problema. Olha só, aqui tudo é 320, esse pedaço é 80, então a parte que está escorado, a barra, que é o ponto B e ponto A, vai ser 320 menos 80. E 320 menos 80 dá 240 centímetros. Embaixo continua 180 centímetros. E essa aqui é a nossa barra X. Vamos comigo? Vamos ver se dá para usar a regra do pedreiro, que eu batizei como regra do pedreiro? 3, 4 e 5. Bom, o menor lado não é 180? Então, eu vou colocar o menor lado debaixo da menor medida. E aí você faz a pergunta, quantas vezes o 180 é maior que o 3? 180, quantas vezes maior que o 3? 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 4 dá 240. E 60 vezes 5 dá 300. Agora observa lá. Tem 180 no seu problema? Tem. Tem 240 no seu problema? Tem. Então é certeza que aquele que está escondido só pode ser 300. Portanto, a barra tem 300 centímetros. E você sabe muito bem que 300 centímetros corresponde a 3 metros. Solucionamos o problema usando a regra do pedreiro, alternativa B de bonito. Valeu, até a próxima, um grande abraço. Mais uma questão de geometria, queridos, vamos ler a questão e ver o que a gente pode fazer de interessante. Um terreno retangular ABCD com 8 metros de frente, 12 metros de comprimento, foi dividido pelas cercas AC e EM, conforme mostra a figura. Sabendo que o ponto E pertence à cerca AC, o valor da área AEMD destacada na figura. Vamos ver a maneira com que nós vamos resolver esse problema. Então vem comigo, ó. O que eu tenho de interessante nesse problema é que se o terreno é retangular, AC e EM são iguais, ele diz que essa medida aqui vale 5 e que essa medida aqui, ó, vale 8 metros. Então, se ela vale 8 metros, agora ficou mais interessante, significa que essa parte aqui, que eu vou chamar de M, vale 4 metros. Com isso, o que nós temos nesse problema?
nós temos, vamos lá, a área ABCD, a área do retângulo é igual a 12 vezes 8, 96 metros quadrados. Então a área do retângulo, que é o 12 vezes 8, vale 96 metros quadrados. Tá aqui. Agora vem comigo. Se a área do retângulo vale 96 metros quadrados, eu vou calcular, queridos, quanto que vale apenas a figura, a área do triângulo, e a área do triângulo que eu estou dizendo é exatamente a área do triângulo retângulo, que seria EMC. A área do triângulo EMC vai ser igual a 8 vezes 5 dividido por 2. Por que 8 vezes 5 dividido por 2? Base vezes altura dividido por 2, 40 por 2, 20 metros quadrados. Então vem comigo. Se eu tenho que essa área vale 20 metros quadrados e a área do retângulo é 96, vocês conseguem enxergar duas coisas importantes aqui? Quando eu pego essa diagonal AC, ela está dividindo esse retângulo em dois triângulos iguais. Então eu posso dizer que a área do triângulo, vem comigo aqui, ó. ADC é exatamente a área do retângulo dividido por 2, que vai dar 48 metros quadrados. Então, se a área ADC vale 48 metros quadrados e essa área do triângulo, então vamos lá, essa área do triângulo eu calculei que vale 20, então a área ADME, vai ser igual a ADC, a área do triângulo ADC, menos a área do triângulo EMC. E o triângulo ADC, nós calculamos que vale 48. E o triângulo EMC vale 20. Portanto, a nossa resposta vai ser 28 metros quadrados. E aí, então, o problema pergunta qual é a área AEMD ou ADME. Resposta alternativa D, 28 metros quadrados. Uma questão simples, queridos, desde que você faça igual eu pensei aqui. Olha só, o retângulo ABCD, que deu 96, se eu dividi-lo ao meio, forma dois triângulos, forma o triângulo ADC e o triângulo ABC. O triângulo ADC deu 48 metros quadrados, o triângulo EMC deu 20, logo o ADME, a diferença dele deu 28. Resposta do problema e tá aí, mais uma questão de geometria resolvida. Boa sorte, bora lá e vamos vencer.